Simbora, meu povo, para mais uma conversa a respeito de marketing digital. Dessa vez eu faço a segunda parte daquele vídeo que eu fiz falando sobre o documentário The Social Dilemma. Se você não viu a primeira parte, eu acho interessante você assistir antes dessa aqui, ou pode assistir depois também e ficar aí com você. Eu vou deixar aqui os cards, o linkzinho para você assistir o outro vídeo aqui em cima, né? Aqui ou aqui, eu nunca sei onde aparece. Tanto agora como vou deixar no final também. Então fica tranquilaço aí que a gente vai conversar sobre isso. Eu já tinha gravado essa segunda parte e resolvi regravar, porque ontem mesmo, conversando com um brother aqui do Facebook, que também segue o canal, o Pedro me mandou um link para um vídeo muito bacana de um cabo que eu sigo aí, muito legal. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Me deu um branco o nome do cabo agora, mas Akita, o Akita, que fala muito sobre programação de computadores. Então ele gravou um vídeo bem extenso, falando basicamente o que eu falo, só que ele deu uma série de informações que são relevantes também, sim, e na verdade estão por trás de tudo aquilo que eu já tinha dito. Então, para quem se interessar por informação mais voltada para você que programa computadores ou que mexe com matemática, probabilidade, é interessante o vídeo do Akita. Então, checa lá. E também, nessa conversa com o Pedro ontem, me chamou a atenção de que, puxa, eu estou falando a respeito de um documentário, eu estou falando através de um viés do marketing digital, e muitos de vocês não sabem onde que eu entro nessa história, por que que eu falo dessa história e por que que eu falo com propriedade. A ideia não é dar uma carteirada, mas fazer você entender por que é que eu estou falando algumas coisas aqui, com que interesse, com que propriedade, vamos dizer assim, certo? É importante dizer sim que eu sou um cara de marketing, desde moleque, tudo que eu fiz foi marketing, certo? Apesar de uma faculdade de administração, o meu trabalho sempre foi marketing. Inclusive, quando eu sou um músico, eu sou muito um marqueteiro dentro da música. Ok, tirando isso, uma das ferramentas que eu mais usei dentro do marketing, especialmente quando a gente viu aí o marketing na internet chegando, foi justamente a programação de computadores. Eu mexo com computadores desde quando eu tinha talvez 11 anos de idade, 12 anos de idade. Com o antigo Commodore 64, para quem já teve computador naquela época sabe disso. Estou falando aqui do começo da computação pessoal, ok? Apple 64, Commodore 64. Eu trabalhava com programação Basic quando era moleque, claro. Com isso, isso sempre foi uma competência minha, que no momento em que eu passei a trabalhar com marketing na internet, em 2001, 2002 mais ou menos, seguindo aí até 2009, 2010, aquilo ali foi uma entrada natural minha também no universo de desenvolvimento. E eu tive uma rede social, justamente. Eu tinha a rede social mLive, que era vinculada ao meu site de consultoria online e ao grupo de Yahoo, ao grupo do Yahoo Grupos. Era um grupo de e-mail que eu mantinha com profissionais de marketing do Brasil todo e até do exterior, e que a gente trocava muitas ideias. Então isso se transformou numa rede social chamada mLive, que na época dela não foi uma rede social que provavelmente você tenha acessado, porque foi uma rede que, por falta de investimento, por falta de investidores, a gente não levou adiante. Mas foi uma rede, naquele momento, revolucionária, porque era um momento em que o que estava em alta era o Orkut, existia o LinkedIn ali na parte profissional, e aí eu criei o mLive como sendo um Orkut com características do LinkedIn, só que com avanços que a gente só vê hoje em dia nas redes sociais, como por exemplo uma busca precisa para conectar profissionais de vários ramos, quem compra, quem vende, como por exemplo os anúncios no formato que o Facebook vende hoje, como por exemplo uma série de recursos até de programação, como ferramentas de Ajax, que hoje em dia são muito populares, na época não eram. E a parte toda de construção do banco de dados, a parte toda de como trabalhar um algoritmo para aquela rede social funcionar bem, lembrando que o conceito de rede social naquele momento não é esse que a gente tem hoje, de timeline. A gente falava de uma conexão entre pessoas, não existia uma timeline, e a gente tinha outras ferramentas para fazer essas conexões, que também envolviam algoritmos bem trabalhados. E essa rede social eu construí basicamente em 24 horas, ela passou a funcionar, foi um código quase do zero, e a partir desse código quase do zero, ele foi evoluindo, claro, mês a mês.
Todo esse processo me fez não só entender bastante do que é rede social, como entender o que é algoritmos, como trabalhar bem esses algoritmos, como que eles servem para a gente trabalhar uma rede social, como isso se aplica ao marketing e como a gente extrai, na verdade, dinheiro disso. E independente até de redes sociais, a grande área de marketing que eu estudo é justamente as relações interpessoais dentro desses grupos de internet, ou as comunidades, como que as pessoas interagem umas com as outras. Se você quiser ter uma referência básica disso, inicial disso, eu aconselho, como eu já falei aqui no canal, o livro The Tipping Point, Malcolm Gladwell. Foi o livro que criou o termo viralizar, viral, ok? Então é meio que um ponto zero para quem quer estudar todo esse fenômeno de redes sociais. Tem muito a ver com toda a questão de influência, certo? Reforçando para você que chegou de fora, isso aqui é um canal que fala sobre marketing e marketing digital. Não tem edição nesse vídeo, é como se fosse uma live ao vivo, certo? Se você se interessar pelo assunto de marketing digital, não esse para ficar rico a cada 7 dias, você assine então o canal, vai ser um prazer te receber por aqui. Vamos então para a segunda parte, né, do documentário a respeito das redes sociais, né? O Social Dilemma. Eu fiz aqui algumas anotações importantes que eu quero realmente conversar com vocês para completar o que eu falei no vídeo passado. Primeiro, é verdade que então se é de graça o produto é você? Sempre que você trabalha com interação, o produto é você, não da maneira que você imagina. Se você vai para uma festa, outros meus ramos de trabalho muito fortes, se fazer eventos, você vai para uma festa que vai ter lá uma banda legal que você gosta tocando. Se a casa estiver vazia, para você não vai ser uma festa boa, não vai ser um show legal. O produto que você quer comprar quando você vai para uma festa é a interação com outras pessoas. Então uma festa é boa quando ela está cheia. A gente entende isso facilmente. Quando a gente fala de um fórum de debate, que basicamente a rede social é um fórum de debate hoje em dia. Então o que vai acontecer ali é que as pessoas que entram, realmente elas entram para encontrar outras pessoas. Se você não tem outras pessoas, você não entra. Nesse sentido, sim, o produto é você. Quem paga essa conta? Existem algumas maneiras de você capitalizar uma rede social. Uma delas é cobrar para você participar. Como o produto que as pessoas querem consumir é encontrar outras pessoas lá dentro, quanto mais gente tiver, melhor vai ser a rede social, partiu-se então para esse formato de anunciante. O que é normal, é o que acontece na televisão, é o que acontece nos jornais, é o que acontece em qualquer tipo de plataforma. E qual o grande pulo do gato? Que foi isso que eu vi, inclusive, na minha rede social na época. Como a gente tem dados colocados ali pelas próprias pessoas, a gente pula uma etapa da publicidade, que é a pesquisa. Você já tem a pesquisa pronta ali. Se não houvesse a informação da rede social, você teria que partir para uma pesquisa tradicional. Papel na mão, entrevistar, perguntar às pessoas quem são as pessoas e se comunicar com essas pessoas. A rede social tem isso pronto, é por isso que a publicidade de rede social é tão importante e tão funcional. Então eu repito o que eu falei no outro vídeo já, que olha, a visão disso tem que ser positiva, porque na verdade ela elimina da sua vida uma série de publicidades que não te interessam. E a publicidade permite que você acesse uma ferramenta sem que você pague. Ou você preferiria que quem bancasse essa ferramenta fosse o Estado, fosse um governo? Certo? Eu imagino qual seja a sua resposta. E se for a resposta errada, você está no canal errado. Vamos lá. Como funciona um algoritmo? Um algoritmo ele trabalha com várias ferramentas de avaliação do conteúdo que está passando ali. No vídeo que eu indiquei do Akita, na verdade o Pedro indicou para a gente aqui o vídeo do Akita, ele fala sobre um dos aspectos desse algoritmo, que é como ele faz a curadoria desse conteúdo para você. Muito parecido com o que seria uma caixa de spam. Ele considera aquilo que é de seu interesse para você ver, o que não é de seu interesse ele não mostra para você. Mas não é só isso, isso é só uma das partes, e essa parte existem vários mecanismos que levam a isso ser definido. Um outro mecanismo muito importante é o mecanismo de círculos. Eu chamo de círculos, talvez outras pessoas podem colocar outros nomes. Você vai perceber que sempre que você interage com alguém dentro do Facebook ou do Instagram, você passa então a ver outras postagens daquela pessoa.
Isso é natural, porque o interesse é que você tenha mais informação, ou tenha mais conteúdo vindo das pessoas com quem você mais interage, as pessoas com quem você tem mais comunicação, as pessoas que teoricamente mais interessam. É isso, a princípio, que cria as bolhas. Existem outros aspectos também, eu estou só marcando alguns. Um algoritmo ele trabalha com centenas de avaliações e possibilidades e vai cruzando tudo isso, e dependendo do tempo, tem época que nem o próprio proprietário, nem o próprio programador da rede social sabe exatamente o que está acontecendo ali, porque tem muita coisa de machine learning, ou seja, algumas atitudes, entre aspas, passam a ser tomadas pelos algoritmos sem que aquilo tenha sido necessariamente pensado daquela forma. Um outro ponto que eu tenho que chamar a atenção dentro desse pacotão de algoritmo é que existe o que o pessoal chama de shadow banning, né? Que na verdade o Facebook passa, por exemplo, a não mostrar uma postagem que você fez para ninguém se essa postagem tiver algum termo ou algum assunto que não é de interesse do Facebook. Isso é um problema, isso aqui é uma radicalização de uma atitude que a gente vê, que a gente percebe que acontece dentro das redes sociais como Facebook e Twitter. Você passa então a ter mais acesso a informações que muitas vezes interessam mais a quem administra essa rede. E muitas vezes, se você for fazer uma avaliação sem prestar atenção nisso, pode passar despercebido, porque a gente está falando de milhões de pessoas. Muitas vezes o que é mexido ou o que é controlado é ali percentualmente muito pequeno, ainda mais porque isso vai naturalmente vai estar junto ali com esse conceito de círculos, então você percebe um pouquinho menos isso. Mas em termos do tamanho do público que tem ali dentro, se você alterar ou se você privilegiar um conteúdo ali 5% ou 10% porque é de seu interesse, isso naturalmente vai manipular as pessoas. Esse tipo de manipulação não tem nada a ver com publicidade, vamos separar muito bem isso, eu acho que eu já falei isso claramente no outro vídeo. Um outro ponto que eu coloquei aqui, antes da internet, as bolhas já existiam e elas eram muito mais fortes. Então você olhar para a rede social, entender que existem bolhas, isso é ruim, olha, ruim é você entender isso, porque antes da internet, a sua bolha era a sua família, a sua bolha era o seu grupo de amigos da escola, o seu grupo de amigos do trabalho, o seu grupo de amigos do bairro, do boteco, e você tinha muito menos acesso a outras pessoas. O que acontece a partir da internet é que a fragmentação do mercado, ou seja, as pessoas espalhadas que pensam da mesma forma acabam se encontrando, e naturalmente esses algoritmos facilitam que a partir do momento que você encontra essas pessoas, você tenha uma comunicação melhor com essas pessoas do que com pessoas que pensam diferente de você. O que isso causou? Primeiro, o poder que existia da grande imprensa, o poder que existia de um governo te manipular, caiu pra caramba. As pessoas, o público normal ganhou poder. E isso mudou o mundo, isso aí derrubou ditaduras, certo? Veja só, e é importantíssimo que a gente se preocupe com as teorias de conspiração. Muitas delas são verdades. Pare e pense que o governo americano chegou a fazer há pouco tempo uma entrevista coletiva para confirmar a existência de discos voadores. Então veja, se disco voador existe, imagina quanto de outras coisas muito menos fantasiosas podem ser verdade e a gente comia bola até então porque aquilo passa por um grande filtro até chegar numa imprensa convencional. Então essa batalha diária, essa conversa diária de pessoas com muitas informações que vêm de muitos lugares, algumas informações manipuladas sim, outras informações cruas que são... tem gente que chega ali para desfavorecer, para desqualificar aquela informação. Isso é natural, isso é muito bom, isso é muito positivo. Isso é o poder que você passa a ter contra qualquer tipo de governo que queira lhe manipular, que queira ser ditador contra você. Isso não é ruim, certo? Outro ponto importante. Bom, é basicamente isso então que eu queria falar. Veja, eu quero reforçar uma coisa que eu falei no primeiro vídeo. O governo, ou quem comanda a rede social, a grande mídia, que também é um poder importante em qualquer democracia, em qualquer país,
até quando não é democracia, a mídia é um poder importante e era muito mais importante. Todo esse pessoal perdeu o poder a partir das redes sociais. Ok? Inclusive, publicitário, poder publicitário, mercado publicitário foi derrubado de jornais e televisão, e poder político foi realmente caiu, o poder de controlar o povo caiu bastante. Certo? Se inicialmente todo mundo que já tinha uma militância pronta, como por exemplo o pessoal mais ligado a partidos de esquerda, o pessoal ligado a veganismo, o pessoal ligado a proteção dos animais, todo esse pessoal que já tinha uma militância formada, isso entrou como um peixinho na água quando a internet veio. E todo o pessoal que não era militante, que não tinha militância, demorou um tempinho para se movimentar e para também expor as suas ideias, para criar a partir dali não uma militância, mas para criar grupos de influência da mesma maneira. O que muita gente está assustado hoje em dia é com isso. Num primeiro impacto, porque a internet tirou muito poder dos governos e entregou a um grupo X, a um grupo, sei lá, politicamente correto. A partir de um segundo momento, o poder também foi dividido desse grupo com outro grupo que não tinha militância pronta e passou a se encontrar a partir da internet. Isso tem assustado bastante gente. E isso, eu tenho medo que esse tipo de documentário, esse tipo de informação que se tenta passar para as pessoas seja a construção de alguns argumentos que venham futuramente ou muito breve passar a gerar leis de controle dessas redes sociais, leis de controle do seu poder de se expressar livremente através desse canal, que é uma revolução sim no mundo, e que mudou muita coisa no mundo e que vai continuar mudando, positivamente e negativamente. Vai caber a gente saber avaliar tudo isso, né? Estudar muito, saber entender informações com muita propriedade, saber pesquisar melhor, para que isso seja uma coisa boa. Vamos embora então, não deixe de assistir os vídeos mais antigos do canal, é sempre muito bom. E eu vou deixar aqui também agora o link para o vídeo, o primeiro vídeo falando sobre o The Social Dilemma.